Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre um fiagro bastante interessante. Estou falando aqui do BBGO11. Na minha opinião, um dos fiagros mais estáveis e seguros que atualmente a gente tem para investir e que muitas vezes é pouco falado, né? Existe atualmente pouco conteúdo falando sobre esse fiagro do Banco do Brasil. Então é um ativo interessante e eu vou mostrar aqui nesse vídeo quais os pontos positivos desse fiagro BBGO11. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir quais os pontos positivos desse ativo. E deixe aí nos comentários se você investe no BBGO11 ou se pensa em investir nele. Também deixe aí nos comentários quais os fiagros que você tem atualmente. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como ele funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha. E se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, beleza? Então vamos lá. Atualmente, pessoal, o BBGO11, como eu já mencionei, ele é um fiagro do Banco do Brasil, está sendo negociado aqui na faixa dos R$ 87,00. Muitas pessoas estão muito cismadas em investir em fiagros, exatamente pela questão de alguns calotes, né, que alguns fiagros eles receberam. Então muitos acabam descontando isso no setor de um modo geral. Porém, nem todos os fiagros são ruins e têm risco elevado. Tem alguns que têm um risco bem menor e são muito mais interessantes. É o caso aqui do BBGO11. Seu dividend yield está aqui de 13,79%, então nota-se que ele não tem aquele alto rendimento como os outros fiagros, e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota em rendimento de R$ 12,00. Podemos ver que ele está com uma valorização nos últimos 12 meses de 9,45%. Se descermos aqui, pessoal, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso, que seria o seu preço justo, é os R$ 98,11. Porém, como vimos aqui em cima, está custando R$ 87,00. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,89, isso quer dizer que ele está com desconto aí de 11%, um bom desconto. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 392 milhões, então ainda não é um fiagro muito grande, porém tem um alto potencial pela frente. Conta com caixa aqui de 5,2 milhões e tem um pouco mais de 12 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária um pouco superior a 400 mil. E seu último rendimento pago foi aqui de 91 centavos por cada cota, que correspondeu ao rendimento aqui de 1,05%. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conferir um pouquinho melhor, entender como é que esse ativo ele funciona e ver quais os pontos positivos de se investir nesse fiagro. Então, primeiramente aqui podemos ver qual é o objetivo desse fundo. Então, ele menciona aqui que o BB Fiagro é um fundo de investimento que investe em ativos como CRA, LCA, CRI e debêntures, desde que todos estejam vinculados ao setor agro. Ele menciona também que o fundo tem como objetivo superar o índice CDI através do investimento em uma carteira de crédito privado de alta qualidade, contando com a expertise do Banco do Brasil no setor do agronegócio. Lembrando que o Banco do Brasil atualmente que mais financia o setor agro aqui em nosso país. Então tem pessoas ali que têm um alto conhecimento para saber investir da melhor maneira possível nesse setor do agronegócio. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o seguinte, que esse fundo teve início lá no dia 17 de dezembro de 2021, ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,85%, uma boa taxa, abaixo de 1% aí é muito bom, e cobra também uma taxa de performance de 10% sobre o que excedeu o índice IPCA, mais um spread de 1%. Como eu já mencionei, seu administrador e gestor é a BB-A7 e o seu consultor é o Banco do Brasil. Aqui podemos ver como é que está distribuído seus investimentos. Então, seu principal investimento atualmente são os CRAs. E um ponto que eu acho bastante interessante nesse fiagro é que ele tem uma diversificação entre CRAs que estão indexados ao índice CDI e CRAs que estão indexados ao índice IPCA. Então, diferente de outros fiagros que têm uma exposição alta ou de 100% apenas ao índice CDI, não acontece o mesmo aqui com o BBGO11. Então ele faz esse balanceamento para ele não ficar dependente de apenas um indexador. Então isso é muito bom. Podemos ver que atualmente ele tem CRAs indexados ao índice CDI, que corresponde a 51%. Os que estão indexados ao índice IPCA corresponde a 43,5%. Ele também tem operações compromissadas, uma porcentagem aqui de 4,43%. Então esse é um dos pontos positivos do BBGO11, a sua não dependência apenas do índice CDI. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver com respeito às taxas, pessoal, dos seus CRAs. Então podemos ver aqui, repetindo, ele tem ativos CRAs indexados ao índice IPCA, o que corresponde a 43% dos seus CRAs,
e com uma taxa aqui média de compra de 6,97%. E a sua média atual de mercado é de 7,52%, que é uma taxa muito boa, considerado aí de ativos seguros. Se vocês pegarem taxas dos ativos dos fundos imobiliários de papel que são considerados high grade, que são aqueles ativos mais seguros, vocês vão ver que a média também está nessa faixa aí de 7,5%. Então é um ativo considerado seguro. Eu sempre menciono que uma maneira de você ver o risco de um ativo é pelas suas taxas. Quando maior a taxa, maior o risco. Quando menor a taxa, menor o risco. É o que acontece aqui com o BBGO11. Ele também tem ativos CRAs indexados ao índice CDI, que atualmente representa 51% dos seus CRAs, que ele tem uma taxa média de compra de 3,39%, e a média atual do mercado é de 3,5%. Então é uma média também muito boa, considerado aí de ativo seguro. Então podemos sim considerar o BBGO11 como um fiagro high grade, que é um fiagro relativamente mais seguro. Outro ponto bastante positivo do BBGO11 é que ele não tem concentrações. Então, diferente de outros fiagros, que muitas vezes são conhecidos pela sua concentração e, consequentemente, isso traz um maior risco, com o BBGO11 é diferente. Ele é bem diversificado, então ele não tem concentrações, o que minimiza bastante os seus riscos. Aqui vocês podem ver a composição da sua carteira de CRAs atualmente. Então vocês podem ver aqui com respeito ao dia da compra, juntamente com o dia de vencimento, o valor investido e a porcentagem de PL do BBGO11 investido em cada um desses ativos. Você nota aqui também o seu indexador, juntamente com a sua taxa de compra. E aqui ao lado também, ó, em código CTIP, você tem acesso a esse CRA. Então você consegue ver como é que está o cronograma de pagamento e se o pagamento está realmente tudo em dia. Atualmente, todos os CRAs, todos os devedores de CRAs do BBGO11 estão com o seu pagamento em dia. Então não é um fiagro que está sofrendo aí por causa de calote. Como eu havia mencionado, ele não tem concentrações. Então aqui vocês podem ver. Em alguns ativos ele tem mais de um CRA, como por exemplo esse Eldorado aqui, ó, ele tem atualmente 4 CRAs somente para esse devedor, mas se você somar aqui, ó, vai estar aproximadamente 5%, então não é uma concentração. Pelas taxas também dos seus ativos, é mais difícil esse devedor dar algum tipo de calote no BBGO11. Não quer dizer que seja impossível, calote a gente nunca sabe. Hoje uma empresa está bem, daqui 1 ano, daqui 6 meses, ninguém sabe qual situação essa empresa pode passar. Mas o fato do BBGO11 ele não ter concentrações, ser bem diversificado, minimiza bastante os riscos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, se você for passando, ele não tem realmente concentrações. O que ele tem é um pouquinho de maior exposição, que passa um pouco aqui de 5%, mas não chega a 6%. É esse da Dori, com 5,65%. Tem esse outro aqui com 5,59% da Nardini. E esse daqui, Usina Cerradão, com 5,52%. Porém, todo o restante aí está inferior a isso. Então, esse é um ponto muito positivo aí do BBGO11. E com essa queda da taxa de juros, da taxa Selic, isso vai ser muito positivo para os devedores desse fiagro. Vai ficar ruim para quem é cotista, né, do fiagro, porque a rentabilidade vai ser menor, já que a taxa de juros ela está caindo. Porém, um ponto positivo é que vai ficar melhor para os seus devedores conseguirem honrar o seu compromisso, já que a pressão com respeito ao seu financeiro vai ser menor. Então, de acordo com a taxa Selic que ela for caindo, vai ficar mais fácil para os seus devedores honrarem o seu compromisso de pagar mensalmente ao BBGO11 os juros dos seus CRAs. Aqui, pessoal, a gente pode ver a sua composição setorial, no caso dos seus ativos CRAs. Então, a gente vê o setor de atuação dos seus principais devedores. Podemos ver que ele é bem diversificado, ele tem vários segmentos, né? Porém, os seus principais é o setor aqui de grãos, com 25,26%, o setor de açúcar e etanol, com 20,71%, e também o setor aqui de café, com 10,84%. Então, esses são os seus principais, porém, ele tem outros segmentos aqui também de atuação dos seus devedores. Aqui podemos ver com respeito ao seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de março de 2024. Então, aqui podemos ver que ele teve uma receita total de 2,74 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor aqui de 290 mil reais. E no final ele ficou com um resultado líquido de 2,44 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 3,64 milhões. Então nota-se que ele gerou, durante o mês de março, uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Ele gerou aqui 61 centavos por cada cota e distribuiu 91 centavos por cada cota.
Essa diferença aqui de resultado gerado para o valor realmente distribuído, geralmente vai ter essa diferença porque no ano passado esse Fiagro ele mudou a sua maneira de calcular os seus ativos CRAs. Então, durante alguns meses no ano aí você vai ver que ele vai gerar uma receita menor do que o valor que ele realmente vai distribuir. Porém, podemos ver que tem meses que ele gerou um valor bem maior do que ele realmente distribuiu. No mês de novembro aqui, ó, de 2023, ele gerou esse valor, distribuiu aqui 90 centavos. Durante dezembro também, ele gerou um resultado maior do que ele realmente distribuiu. Mês de janeiro, a mesma coisa, gerou um valor bem superior ao valor que ele realmente distribuiu em rendimento. Então, pessoal, esse é o Fiagro BBGA11, um dos melhores Fiagros aí da atualidade, pelo menos na minha opinião. Não quer dizer que é 100% seguro, até porque na renda variável não existe nenhum investimento, nenhum ativo, seja ele fundo imobiliário ou Fiagro, que seja 100% seguro. Porém, é um fundo muito mais estável, tem diversificação, tem qualidade, tem boas taxas de ativos relativamente seguros, é bem balanceado com respeito aos seus indexadores, tanto ao índice CDI como ao índice IPCA, então ele não fica dependente apenas do índice CDI. Então é um ativo sim interessante, vale a pena aí você tirar um tempinho para estudar. Além disso, está pagando um bom rendimento, um pouco superior aí a 1% ao mês. Quem sabe esse seja o próximo Fiagro da sua carteira de investimentos. Deixe aí nos comentários o que é que você achou desse ativo. Realmente é bom? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.